E se te contassem que o maior símbolo da indústria automobilística americana acabou de dar as costas para o sonho americano e nem sequer pediu desculpas? Não estamos falando de uma crise passageira, nem de um tropeço acidental. Estamos falando de um movimento calculado, uma ruptura histórica, uma bofetada empresarial na face cor de laranja de um presidente que jurava proteger a indústria nacional com unhas, dentes e tweets. General Motors anunciou o corte de 14 mil empregos. 5 fábricas fechadas, prateleiras vazias onde antes rugiam motores. E enquanto as portas das fábricas batiam uma a uma com um estrondo metálico, o homem que se elegeu com a promessa de restaurar a glória do operário americano Donald Trump foi pego completamente de surpresa. Não teve coletiva de imprensa, não teve foto com capacete, não teve declaração patriótica de que nenhum trabalhador seria deixado para trás. É quase poético, se não fosse trágico. O presidente que passou 4 anos gritando America First foi traído pelo símbolo máximo do que um dia foi a América industrial. E o mais irônico, GM não fugiu da luta. Ela apenas mudou de campo. Enquanto Trump falava em tarifas como se fossem feitiços mágicos capazes de ressuscitar os anos 50, GM já estava injetando mais de 20 bilhões de dólares em veículos elétricos, baterias, pesquisa, inteligência artificial, reestruturação global. Enquanto Trump gritava carros americanos para americanos, GM desenhava um mapa que não tinha fronteiras apenas possíveis. O contraste é cinematográfico. Imagine a cena. Trump em uma coletiva, dedo em riste, ameaçando com 200% de tarifas para forçar montadoras a voltarem para o solo americano. Corta para a GM apresentando um novo modelo elétrico em Xangai, outro em Munique, outro em São Paulo. Robôs operando fábricas na Índia, engenharia sendo testada no Canadá. E os investidores sorrindo, porque o dinheiro não tem hino nacional. E o futuro, muito menos. Mas vamos falar de números. Quando Trump anunciou as super tarifas, acreditava que faria as montadoras tremerem e se ajoelharem no Salão Oval pedindo perdão. Resultado? As ações da GM caíram 3% por 3 dias. Depois se recuperaram. Por quê? Porque 2024 provou que a General Motors fatura mais fora dos Estados Unidos do que dentro dele. Foram mais de 32 bilhões de dólares em receita internacional. E Trump, com todos os seus discursos inflamados, só conseguiu irritar quem não dependia mais dele. Enquanto isso, nas bolsas americanas, o que se viu foi pânico. Investidores fugindo como quem ouviu um estouro de boiada. Wall Street, antes eufórica com promessas de crescimento doméstico, virou uma festa de despedida. Mas a GM? Ela não estava na festa. Estava voando para o próximo destino. E aqui entra uma pergunta incômoda, que nenhum porta-voz da Casa Branca quis responder. Se a maior montadora americana não acredita mais na produção americana, por que nós deveríamos? Talvez a resposta esteja nas decisões que ninguém quis tomar. Trump preferiu culpar a China, culpar o México, culpar a mídia, culpar até a chuva, mas nunca parou para perguntar: e se o problema for o próprio modelo? A GM percebeu algo antes de todo mundo, que insistir em manter fábricas inchadas e ineficientes nos Estados Unidos não era sinal de patriotismo. Os custos subiram. As tarifas estrangularam insumos, a burocracia se multiplicou, a cadeia de suprimentos colapsou. E a demanda? Migrou para outro lugar, para onde os carros elétricos são bem-vindos, onde há infraestrutura, incentivos, onde o futuro não precisa ser gritado, ele simplesmente acontece. Enquanto Trump tentava reviver uma América de parafusos, graxa e bandeiras tremulando ao som do hino, GM estava colocando chips, baterias e algoritmos no lugar dos pistões. E quem entende de mercado sabe. O futuro não se fabrica com nostalgia. Se constrói com dados, investimentos e coragem de romper com o passado. Vamos à traição simbólica. Para muitos, o fechamento das fábricas foi um soco no estômago. Principalmente no cinturão da ferrugem, onde operários ainda carregam fotos amareladas de avós na linha de montagem. Onde o orgulho de fazer América com as próprias mãos ainda pulsa. Mas a GM foi clara. Ou mudamos, ou morremos. E ela escolheu mudar. Com ou sem Washington. Trump, claro, não deixou barato. Subiu no Twitter, esbravejou, disse que não perdoaria, que a América era grande demais para ser humilhada, que puniria com todo o peso do Estado. Mas sabe o que ele não fez? Trazer os empregos de volta. Porque eles não estão indo embora para outros países, estão sendo substituídos por braços robóticos e nuvens de dados. É esse o ponto mais cruel. Não é mais uma guerra de nações, é uma guerra de tempos. Trump está preso em 1983, a GM em 2035. E se você acha que isso é exagero, veja os investimentos. 1 bilhão de dólares em fábricas na China, 2 bilhões de dólares na Índia, 5 bilhões de dólares em plataformas elétricas. Tudo isso enquanto Trump promete muros e tarifas como se fossem oásis de prosperidade. Mas sabe o que realmente está secando? A confiança no modelo de Trump.
Em um dos momentos mais simbólicos de 2024, enquanto Trump discursava em Ohio prometendo renascer a indústria automobilística, um gráfico aparecia na tela da CNBC. GM anuncia expansão na Ásia. Produção nos Estados Unidos deve cair mais 17% até 2026. E não era fake news, era apenas a realidade dando um tapa na retórica. A pergunta que fica é: quem está ganhando essa guerra? Porque não parece ser o trabalhador americano, não parece ser o contribuinte, muito menos o consumidor. Trump declarou que salvaria a indústria com tarifas. Mas parece que tudo que conseguiu foi cavar sua própria cova e colocar um motor elétrico nela. E sabe o que é mais assustador? Nem mesmo a GM está sozinha nessa estrada. Ela é só a primeira curva em uma via expressa rumo ao mundo pós-tarifas, pós-petróleo, pós-ideologia. Um mundo onde o sucesso não se mede em slogans, mas em gigawatts. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas, coisa de bastidor mesmo, leituras sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Imagine acordar numa terça-feira qualquer, ligar a TV e ver a cidade onde você nasceu, onde seu pai trabalhou por 30 anos, numa linha de montagem, desaparecer em um rodapé de noticiário. Ford anuncia fechamento de fábricas no cinturão industrial. Produção será transferida para o exterior. Nenhuma cerimônia, nenhuma carta, nenhuma promessa de volta. Apenas um e-mail. Foi exatamente assim que milhares de famílias em Michigan, Ohio e Missouri souberam que estavam sozinhas. Que o chão de fábrica, onde aprenderam a viver, seria demolido para dar lugar a um parque de logística ou talvez, ironicamente, um armazém da Amazon. E quando todos olharam para Washington em busca de respostas, só encontraram um silêncio, ou pior, uma ameaça disfarçada de orgulho. Porque Trump, ao invés de ouvir os trabalhadores, preferiu gritar com a própria Ford. Declarou que era uma traição, que era inaceitável, que haveria punições severas, novas tarifas, cancelamento de contratos federais, proibições de venda. Tudo para salvar o trabalhador americano. Mas a Ford não se curvou, não pediu desculpas, não recuou. Ela fez algo que poucos têm coragem de fazer. Olhou para o abismo e escolheu pular antes que ele engolisse tudo. No papel, o que a Ford anunciou parecia um golpe. Encerrar linhas tradicionais de veículos como o Focus, o C-Max e parte das produções elétricas no país. Mas na prática, foi um manifesto. Um recado claro. Não dá mais para fabricar o passado. A empresa se viu diante de um dilema brutal. Produzir veículos elétricos em solo americano custava, em média, 25% a mais do que fora. Por quê? Tarifa sobre aço, tarifa sobre alumínio, tarifa sobre bateria, tarifa sobre insumos vindos da Ásia. O custo explodiu, e enquanto isso, a demanda por carros sustentáveis disparava. E se a Ford não se adaptasse, não sobraria nem o símbolo azul para contar a história. Então ela tomou a decisão mais impopular de sua história: reinventar-se por completo. Nasceu o projeto T3. E não, isso não é ficção científica. É realidade acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Uma nova geração de veículos autônomos. Uma fábrica em Tennessee, onde 90% do trabalho é feito por robôs. Uma parceria com a BMW para criar baterias de estado sólido. Um ecossistema sem concessionárias, sem showrooms, sem o velho modelo de negócio que depende de quem grita mais no salão. Agora, você escolhe o carro num aplicativo e ele é entregue direto na sua casa. E não é só sobre carros, é sobre sobrevivência. Ford deixou de ser uma montadora. Está virando uma empresa de tecnologia. Está deixando de depender de política para depender de engenharia. Está trocando metal por software. E no processo, está forçando o país a encarar uma verdade incômoda. Não se compete com o futuro de uniforme e chave de boca. Compete-se com chips, dados e adaptação. E claro, a reação foi brutal. Manchetes inflamadas, políticos indignados, sindicatos revoltados. Mas a Ford já havia aceitado o custo de ser odiada hoje para não desaparecer amanhã. O CEO Jim Farley foi cirúrgico quando respondeu às críticas. Você quer perder 2.000 empregos agora ou 20.000 daqui 5 anos? É cruel, mas é honesto. E é exatamente essa honestidade que faltou em Washington. Trump gritou, ameaçou, acenou com bandeiras, mas nunca respondeu à única pergunta que realmente importa: como proteger empregos se o próprio mercado mudou de endereço? Porque o mundo mudou.
Enquanto o governo americano tentava reviver a velha Detroit com incentivos e frases de efeito, a China já liderava a produção global de baterias. A Índia se tornava referência em design elétrico. E a Europa oferecia subsídios para a inovação. Ford entendeu: ou corre ou morre. E você sente isso no supermercado, no posto de gasolina, no seu próprio carro que parece envelhecer mais rápido a cada ano. A sensação de que estamos ficando para trás não é paranoia, é estatística. Entre 2020 e 2024, o preço do lítio, o petróleo do futuro, subiu mais de 300%. E sabe quem refina 80% do lítio mundial? A China. Adivinha para onde Ford teve que ir buscar insumos? Isso mesmo, para o mesmo lugar que Trump tenta transformar em vilão, mas que o mercado já reconheceu como protagonista. E enquanto Trump insiste em America First, Ford está jogando o jogo da sobrevivência global. Não por ideologia, por matemática. Agora, imagine a cena. Uma família sentada à mesa. O pai, ex-funcionário da Ford, explica para a filha de 12 anos que perdeu o emprego, mas que a empresa não teve escolha. A menina pergunta: mas a gente não era o país mais forte do mundo? E o pai, com os olhos molhados, responde: era, até pararmos de mudar. Porque o que a Ford fez não é uma exceção, é um sinal. Um aviso claro de que a revolução industrial do século XXI já começou e ela não aceita resistência passiva. Ou você transforma sua estrutura, ou será substituído por outra que já nasceu digital. E não se trata de abandonar trabalhadores, se trata de requalificá-los, de transformar linhas de montagem em centros de inovação, de trocar a nostalgia por capacitação. Mas para isso acontecer, é preciso que o país pare de lutar guerras ideológicas e comece a entender o que o mundo realmente exige. Hoje, a Ford está mais próxima do Vale do Silício do que de Dearborn. Está construindo plataformas de mobilidade, não apenas automóveis. Está lançando veículos que rodam 1 milhão de milhas, que carregam em minutos, que aprendem com algoritmos. E sabe o que isso significa? Que ela pode voltar a ser símbolo de orgulho nacional, mas de um orgulho novo, conectado com o tempo atual. Mas isso só vai acontecer se o resto do país seguir o mesmo caminho. Se parar de punir quem inova. Se parar de tratar progresso como traição. Você já viu um monumento se mexer? É isso que pareceu acontecer quando a John Deere, a gigante verde das colheitadeiras, símbolo centenário da agricultura americana, decidiu cruzar a fronteira. Sem coletiva, sem propaganda, sem patriotismo de vitrine. Apenas uma decisão fria e direta: mover parte da produção para o México. Sim, aquela John Deere, a das feiras agropecuárias. 2 anúncios com trilha de country e bandeira tremulando ao vento. A empresa que ajudou a construir a imagem do fazendeiro americano como herói moderno. Agora, mudando de CEP, de chão, de idioma. E Trump? Trump não entendeu nada. Traição! Gritou da sacada improvisada em algum comício rural. Vamos impor tarifas de 200%, prometeu como quem ainda acha que aumentar imposto é varinha mágica. Mas o problema é que a realidade não liga para bravatas, e a John Deere também não. A empresa que representa o coração agrícola dos Estados Unidos admitiu publicamente que não consegue mais sobreviver no próprio país. Custos altos, insumos caros, mão de obra inflexível, cadeias de produção travadas. Enquanto Trump sobe o tom, a John Deere pisa no freio e vira o volante. Mas e se não for só uma decisão econômica? E se for o começo de uma migração em massa? Uma debandada da indústria rural americana, cansada de tentar remar contra uma maré feita de promessas não cumpridas, tarifas mal planejadas e políticas públicas que parecem escritas com giz de cera? A resposta pode estar na matemática que ninguém quer fazer. Produzir um trator hoje nos Estados Unidos custa, em média, 2 vezes mais do que no México. A mão de obra é mais cara, o aço é tarifado, o alumínio está 40% acima do preço de 2018. E os fertilizantes? Boa sorte tentando comprar sem pagar o triplo por culpa das próprias tarifas americanas sobre o Canadá. Agora junta isso a outro dado explosivo. Os mercados que mais crescem no setor agrícola não estão no Kansas. Estão no Brasil, na Índia, na China. Então me diz, como competir se o produto final custa mais, mas precisa ser vendido num mundo onde o mais barato sempre vence? É aqui que a narrativa quebra. Porque a John Deere não só desafiou o America First, ela rasgou o script inteiro. Enquanto Trump bradava contra o México, a empresa fazia exatamente o contrário. Investia em fábricas mexicanas para ganhar escala, driblar tarifas e continuar vendendo para o planeta inteiro. E ainda teve o atrevimento de explicar. Segundo a própria John Deere, a mudança era essencial para garantir competitividade em um ambiente de produção global cada vez mais automatizado e descentralizado. Traduzindo, ou a gente muda ou morre. Mas Trump não escutou. Preferiu ameaçar. Disse que se continuassem produzindo fora, os tratores seriam taxados. Repetiu como sempre que o povo americano seria recompensado, que os empregos voltariam, que o país voltaria a ser grande. Mas aí vem a ironia.
Os tratores não voltaram. Os empregos também não. E o preço da comida, esse sim, disparou. É isso que ninguém conta. As tarifas não punem apenas empresas. Elas punem a gôndola do supermercado, o caminhão que leva grãos, o diesel que alimenta as máquinas. E no final das contas, quem paga o pato é quem precisa comprar leite, arroz, carne, pão. Você. Você já percebeu como está tudo mais caro? Farinha, azeite, ovos, verduras. Uma salada hoje custa o mesmo que uma pizza custava em 2016. E a explicação não está num complô global. Está numa decisão local. Impor tarifas como forma de controle político. Como se a economia fosse uma guerra de braço. Como se empresas fossem obrigadas a serem patriotas, mesmo que isso custe a própria sobrevivência. Só que o mercado não tem ideologia. Tem planilha. E John Deere leu a planilha, fez a conta e seguiu. Agora, o que resta é o eco de um discurso vazio. Porque não adianta gritar proteção ao trabalhador rural se o próprio sistema sufoca o produtor com custos impagáveis. Não adianta demonizar a China se a maior parte dos insumos agrícolas, inclusive tecnologia de GPS e sensores para colheita, vem de lá. E, principalmente, não adianta tentar controlar o mercado com retórica se a globalização já passou da porta da frente e se espalhou pelo campo. Hoje, as fazendas mais produtivas dos Estados Unidos não dependem mais de tratorista. São guiadas por IA, mapeadas por satélite, colhidas por máquinas que aprendem com os dados da própria terra. E sabe quem lidera a venda desses equipamentos? Simulation, a John Deere. Inclusive os que estão sendo montados no México. O que estamos vendo não é uma crise. É uma transição brutal, da velha agricultura para a nova, do campo com suor e calos para o campo com sensores e programação. E o governo, ao invés de preparar os trabalhadores para isso, escolheu brigar com as empresas que estão liderando essa mudança. Você já pensou se o próximo a sair for a Caterpillar? Ou a AGCO? E se esse for apenas o primeiro dominó? Enquanto isso, Trump posa para fotos com chapéu de cowboy, em feiras onde os estandes estão cada vez mais vazios. Enquanto ele fala de orgulho nacional, os produtores falam de dívida, de falência, de crédito rotativo. Enquanto ele joga xadrez com peças faltando, as empresas estão jogando pôquer. E algumas delas, como a John Deere, já colocaram todas as fichas em outro tabuleiro. Mas talvez o mais inquietante não seja isso. Talvez seja o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, o campo americano não se sente mais protegido e está aprendendo a sobreviver sem depender do governo. Essa é a parte que assusta. Porque quando até a agricultura pilar da identidade nacional deixa de acreditar nas promessas do próprio presidente, algo profundo quebrou. Se você está acompanhando essa série e percebeu que essas decisões estão afetando muito mais do que empresas, então já sabe o que fazer. Inscreva-se agora no canal, porque o que vem por aí vai te impactar diretamente, até na sua próxima ida ao mercado. Curta este vídeo se alguma parte dessa história ecoou no seu cotidiano. E compartilhe com quem ainda acha que proteger empregos é só questão de apertar um botão no gabinete. Esquece a superfície que te mostram em noticiários vazios. Quem manda no mundo de verdade não aparece na TV. Eu juntei os bastidores em e-books que ninguém tem coragem de publicar. Biografias proibidas, verdades nuas. Se você não é manipulado, esse conteúdo é seu. Tá no comentário fixado. Corre antes que censurem o conteúdo. Você consegue sentir o peso? Não estamos falando de inflação em gráficos, nem de colapso econômico em manchetes de TV. Estamos falando da sua vida, da sua conta do mercado, do seu almoço, daquele dia em que você entrou com $100 no bolso e saiu com 2 sacolas quase vazias. Esse é o verdadeiro termômetro da economia americana. E ainda tem quem diga que as tarifas foram uma boa ideia. Mas me diz, bom para quem? Porque não foi para a dona de casa de Nebraska que agora precisa escolher entre o leite das crianças e a conta de luz. Não foi para o entregador de Nova Jersey, que gasta 40% do salário só com combustível. E definitivamente, não foi para o pequeno agricultor que paga o triplo por fertilizante e não consegue mais vender a safra porque o mercado fechou as portas. A verdade é que o America First virou um People Last. E quem está pagando a conta da guerra comercial de Trump não são os bilionários de Wall Street, são os americanos comuns. Você já tentou explicar para uma criança de 8 anos por que o iogurte dela desapareceu da geladeira? Foi o que aconteceu com Carla, mãe solo de 2 meninos em Columbus, Ohio. Trabalhava meio período como auxiliar de enfermagem, fazia bicos no fim de semana. Um dia seu filho mais novo perguntou: "Mãe, a gente ficou pobre?" Ela sorriu, como toda mãe faz quando quer esconder o desespero, e disse que estavam economizando para algo maior. Mas não estavam. Estavam só tentando sobreviver. E o pior é que isso virou comum. Só que não deveria ser. Como é possível que uma das economias mais ricas do mundo esteja fazendo sua população escolher entre café da manhã e jantar? Como é que chegamos aqui?
A resposta é simples e brutal. Políticas mal pensadas, embaladas em patriotismo artificial, entregues em formato de golpe de marketing. Trump dizia estar protegendo o trabalhador americano, mas a cada tarifa imposta, os produtos importados encareciam. Os custos de produção explodiam. As empresas repassavam os aumentos para o consumidor. E quem não podia pagar, ficava para trás. Segundo o último relatório da Moody's, os preços de alimentos básicos subiram em média 38% entre 2022 e 2025. E não foi porque houve escassez, foi porque as tarifas tornaram tudo mais caro de produzir, transportar e distribuir. Exemplo prático? O salmão. Subiu quase 50% desde que os acordos com fornecedores internacionais começaram a ruir. A farinha. Antes custava $1, agora beira $2. Azeite? Subiu tanto que virou presente de casamento em algumas famílias, mas não é só comida. O aumento dos custos de matérias-primas impactou desde a construção civil até o setor de limpeza. Um sabonete simples, que custava 80 centavos, agora ultrapassa $1,50. Parece pouco? Some isso a todos os produtos da sua casa. Ao mês, ao ano. E veja seu orçamento. Trump dizia que era para proteger a indústria americana. Mas o que se viu foi o contrário. As fábricas fecharam, as empresas migraram, os empregos desapareceram. E a classe média, aquela que paga imposto, sustenta o consumo e movimenta a economia, entrou em colapso. E ninguém veio salvar. Disseram que era culpa da China, culpa do México, culpa da Europa. Mas não era. A culpa era de quem tentou usar tarifas como escudo, em vez de estratégia. De quem tratou o comércio global como uma mesa de pôquer, blefando com cartas marcadas. E perdeu, mas quem paga na aposta somos nós. Você percebe como o discurso político se distancia da realidade? Trump dizia que a economia nunca esteve tão forte, mas o seu poder de compra caiu. Dizia que os Estados Unidos estavam vencendo, mas o dólar perdeu valor em mercados internacionais. Dizia que os empregos estavam voltando. Mas eram vagas temporárias, mal remuneradas, sem benefícios, uma maquiagem em cima do desemprego real. E sabe o que dói mais? É ver que tem gente que ainda acredita, que repete os slogans como se fossem orações, que acha que patriotismo é ignorar o preço do arroz, que prefere culpar o outro do que olhar para o próprio carrinho de compras e perceber que algo está profundamente errado. Como sair desse ciclo? Será que ainda dá tempo de reconstruir a confiança no sistema econômico? Será que os líderes políticos vão finalmente ouvir o povo e não apenas os lobbies corporativos? Será que vamos conseguir reverter o estrago antes que ele se torne permanente? Porque não estamos falando apenas de economia. Estamos falando de dignidade, de famílias que perderam sua estabilidade, de idosos que precisam escolher entre remédio e comida, de jovens que abandonaram a faculdade para ajudar em casa, de uma geração inteira que está aprendendo o que significa retroceder em nome do progresso. E talvez o mais doloroso seja entender que tudo isso poderia ter sido evitado. Bastava planejamento, transparência, empatia, bastava tratar a economia como um ecossistema e não como um palco eleitoral. O Canadá assistiu enquanto os Estados Unidos aplicavam tarifas, rompiam acordos, insultavam parceiros e fingiam que o resto do mundo precisava apenas se curvar. E durante muito tempo, o Canadá tolerou, engoliu, negociou, tentou manter a compostura diplomática. Afinal, eram aliados históricos. Eram parceiros em tudo, da defesa à energia, do turismo ao comércio. Mas toda fronteira tem um limite. E esse limite foi cruzado. Trump não apenas impôs tarifas agressivas sobre aço, alumínio e carros fabricados em solo canadense. Ele zombou do Canadá em rede nacional. Acusou o país de envenenar a juventude americana com fentanil. Sugeriu em tom semi-humorado que o Canadá deveria ser anexado como o 51º estado. Mark Carney, primeiro-ministro interino do Canadá, ex-banqueiro central com fama de calculista, subiu ao púlpito no parlamento em Ottawa e, sem levantar a voz, declarou: "Chega." Canadá respondeu com um pacote de retaliação comercial de $60 bilhões, incluindo tarifas de 25% sobre carros americanos que não respeitassem os termos do USMCA. Tarifas sobre aço, alumínio, fertilizantes, bebidas alcoólicas, plásticos, remédios e produtos agrícolas. E o mais simbólico de todos, boicote do turismo, do consumo e da confiança. Talvez o que mais tenha surpreendido Washington não tenha sido o tamanho da retaliação, mas a forma. Não houve escândalo, não houve ameaça em caixa alta no Twitter, não houve meme nem apelido infantil para Trump. Houve ação. Vamos entender o que estava em jogo aqui. O Canadá é, de longe, o maior cliente dos Estados Unidos.
Compra mais do que França, Japão, China e Reino Unido juntos. Para cada carro que os Estados Unidos exportam para o mundo, 1 em cada 5 vai para o Canadá. Mais de 75% da cadeia de suprimento automotiva americana está interligada com fábricas, peças e sistemas logísticos canadenses. Bater no Canadá é como dar um soco no próprio estômago, só que Trump achou que estava usando uma armadura. E pagou caro. Turismo canadense nos Estados Unidos caiu entre 75% e 80%. Las Vegas registrou o menor fluxo de turistas vindos do Canadá desde 2001. Maine e Flórida, estados que vivem do chamado snowbird. Canadenses que fogem do inverno e injetam bilhões na economia americana tiveram perdas de até 90% em hotéis, aluguel de imóveis e consumo. Na prática, os canadenses sumiram. Mas por quê? O que motivou uma reação tão massiva da população? Porque não era mais sobre tarifas, era sobre dignidade. Trump mexeu com algo que os canadenses prezam profundamente: respeito. Respeito mútuo. Respeito entre aliados. Respeito por acordos, tratados e a história compartilhada. E principalmente, Trump deu um tiro no pé ao subestimar a memória de um povo que nunca esqueceu como é ser tratado como o irmão menor. O resultado foi um boicote espontâneo. Milhares de canadenses cancelaram viagens, pararam de comprar produtos americanos, venderam imóveis em solo norte-americano. Até mesmo esportes sofreram. Houve registros de vaias ao hino dos Estados Unidos em arenas de hóquei no Canadá. Algo impensável há poucos anos. Respiro. Mas Mark Carney não parou por aí. Ele sabia que não bastava reagir. Era preciso reorganizar a economia. Então, o governo canadense lançou uma nova diretriz: Build, Protect. Lide construir novas cadeias de produção internas, proteger setores estratégicos de influência externa, assumir a liderança moral e econômica na América do Norte. Na prática, isso significou construção de 500 mil novas residências por ano com produção nacional de materiais, redução da dependência de fertilizantes e energia dos Estados Unidos, parcerias estratégicas com a União Europeia e Japão, incentivos bilionários para veículos elétricos com fabricação 100% canadense e uma reindustrialização verde voltada para exportações energéticas e tecnológicas. Mais de 3.600 canadenses perderam seus empregos no setor automotivo por causa de uma única tarifa imposta pelos Estados Unidos. E mesmo assim, o Canadá respondeu com uma estratégia que minimizou danos e manteve apoio popular. Trump, por outro lado, causou o oposto. Fábricas americanas colapsando, agricultores sem vender, inflação disparando e agora também perdendo aliados. Pela primeira vez na história moderna, o Canadá anunciou que vai condicionar a compra de produtos dos Estados Unidos ao cumprimento estrito de cláusulas ambientais e trabalhistas. Se os Estados Unidos quiserem continuar vendendo, vão ter que seguir regras. E isso muda tudo, porque, historicamente, os Estados Unidos sempre foram o país que impõe as regras. Agora, precisam obedecer. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que o povo americano não foi avisado. Enquanto a imprensa se preocupava com polêmicas vazias e com as frases desastrosas de Trump sobre golfe ou celebridades, o que estava em curso era uma transformação geopolítica. O Canadá não está apenas retaliando, está se reposicionando. Está atraindo investidores europeus que querem distância dos Estados Unidos. Está construindo um corredor comercial com a Ásia via Pacífico. Está recebendo empresas que saíram da Califórnia em busca de estabilidade regulatória e fiscal. Está virando refúgio estratégico de inovação. Pela primeira vez em décadas, a liderança moral e econômica da América do Norte está em disputa. E os Estados Unidos estão perdendo terreno para o Canadá. Parece piada, mas é real. E quando você soma tudo isso, os boicotes, as tarifas, as perdas, a reorganização diplomática, percebe que essa guerra comercial foi muito além do que Trump imaginava. E se o império estivesse caindo e ninguém tivesse coragem de dizer? E o que começou como uma guerra comercial virou algo maior, muito maior. Virou um cerco. Durante anos, os Estados Unidos foram o epicentro do comércio global. Todos queriam vender para os americanos. Todos queriam comprar deles. Mas isso dependia de uma moeda forte, estabilidade política e um mínimo de previsibilidade. E é exatamente aí que tudo começou a ruir. Quando Trump transformou a diplomacia em palanque e o comércio internacional em palco de reality show, as placas tectônicas do mundo começaram a se mover. E ninguém percebeu até ser tarde demais. Você se lembra de quando os Estados Unidos ditavam o tom das cúpulas do G7? Agora, os outros países se reúnem antes e os Estados Unidos só recebem o resumo depois. A União Europeia foi a primeira a reagir com frieza. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, foi direta. Não queremos uma guerra comercial, mas se for necessário, estamos prontos para ela. E não era blefe. A resposta veio como uma avalanche. Tarifas de 25% sobre aço, carros e peças automotivas.
Investigações sobre práticas anticompetitivas de empresas americanas. Suspensão de acordos bilaterais. Boicote a gigantes da tecnologia dos Estados Unidos sob acusação de espionagem econômica. E o mais simbólico, negociações intensificadas com Índia, Indonésia e Vietnã para a substituição de fornecedores americanos. Como reagiu Trump? Com outra ameaça. Disse que aplicaria 20% de tarifa sobre todos os produtos europeus, alimentos, vinho, cosméticos, medicamentos, carros de luxo. Vai doer mais neles do que na gente, disse sorrindo. A bolsa americana entrou em colapso. O Dow Jones chegou a cair 1.200 pontos em 48 horas. Fabricantes como Tesla, GM e Ford perderam bilhões em valor de mercado. O setor farmacêutico entrou em pânico com a ameaça de restrição de exportação de insumos europeus. A Apple teve ações despencando após rumores de que a União Europeia poderia banir determinados serviços da empresa por violar leis de privacidade. Enquanto Trump celebrava vitórias imaginárias, o mundo começava a se reorganizar sem os Estados Unidos. A Alemanha assinou um tratado energético com o Catar. A França estabeleceu uma rota comercial estratégica com o Brasil. A Itália passou a priorizar importações agrícolas da África em vez dos Estados Unidos. A Espanha suspendeu contratos com empresas americanas de tecnologia por instabilidade contratual. O Japão fez um movimento. Começou a vender discretamente seus títulos do Tesouro Americano. Algo que não fazia desde a década de 80. Sinal claro de desconfiança. Sinal de que até os aliados mais antigos estavam vendo o que ninguém queria admitir em voz alta. Os Estados Unidos estavam se tornando um risco, não uma âncora. E a China? Enquanto todos gritavam, ela observava. Enquanto Trump tentava intimidar, ela redesenhava o xadrez. A China intensificou parcerias com a Rússia, Irã, Paquistão e Coreia do Sul. Criou sua própria rede de acordos comerciais sem dólar. Expandiu o uso do yuan digital em transações internacionais. Anunciou que, a partir de 2026, deixaria de usar o dólar como referência para a precificação de petróleo com os principais parceiros. Enquanto ele discursava sobre dominação econômica americana, a realidade nos portos e mercados era outra. Containers parados, investimentos congelados, importações mais caras e exportações sufocadas. Hoje, os Estados Unidos estão mais isolados economicamente do que em qualquer momento das últimas 4 décadas. Empresas multinacionais estão mudando sedes. Fabricantes estão diversificando fábricas fora dos Estados Unidos para evitar riscos tarifários. Até parceiros históricos como a Austrália e a Coreia do Sul passaram a revisar cláusulas de cooperação. Uma carta enviada por 14 países membros da OMC solicitando a revisão do status de confiabilidade comercial dos Estados Unidos. Algo impensável até 5 anos atrás. Agora, um fato. E no meio disso tudo, o povo americano segue pagando a conta. Trump jurava que as tarifas salvariam os Estados Unidos. Mas tudo que ele conseguiu foi cercar o país de muros. Muros que não impedem imigrantes, mas impedem negócios, inovação e cooperação. O roteiro do America First parecia invencível no começo. Tinha trilha sonora, frases de efeito, bandeiras tremulando e promessas inflamadas. Dizia que o país voltaria a ser grande, que os empregos iriam retornar, que as empresas voltariam correndo, que os aliados seriam colocados em seu devido lugar. Mas o final dessa história foi escrito com vírgulas de crise, pontos de recessão e interrogações que ainda não têm resposta. Hoje, estamos diante de um país mais isolado, mais caro, mais desigual e mais frágil do que antes. E não porque faltou força, mas porque sobrou ilusão, e os Estados Unidos pararam de inspirar. A economia afundou em uma instabilidade imprevisível. A confiança internacional evaporou. E enquanto os mercados tremiam, Trump posta fotos jogando golfe, repetindo que tudo estava sob controle. Não estava. Você lembra daquele sentimento que parecia impossível no início? A ideia de que os Estados Unidos poderiam um dia deixar de ser o centro do mundo. Pois é, hoje essa ideia não parece mais ficção. Parece apenas inevitável. E o mais cruel é que isso tudo poderia ter sido evitado, se ao invés de usar tarifas como castigo, tivéssemos investido em reindustrialização de verdade. Se ao invés de atacar aliados, tivéssemos modernizado acordos comerciais. Se ao invés de jogar a culpa no exterior, tivéssemos olhado para dentro e enfrentado os próprios fantasmas. Mas escolhemos o caminho fácil: culpar, punir, ameaçar, fugir. E o resultado está aí: um país cercado, internamente dividido, externamente desacreditado, com uma economia desacelerando enquanto o mundo acelera. Mas apesar de tudo, ainda há tempo. Ainda há esperança. Ainda há caminhos. Mas só se houver consciência. Só se houver vontade de enxergar o erro e fazer diferente. Se inscreva neste canal. Porque aqui, a gente não vende fantasia. A gente conta o que ninguém quer contar. Curti este vídeo, se em algum momento ele te despertou.
Comenta o que você pensa, porque sua voz também é parte da reconstrução. E principalmente, compartilha esse conteúdo com quem precisa acordar. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por ouvir, por refletir, por sentir. Essa série não foi sobre política, foi sobre realidade, sobre economia, sobre escolhas. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.